Olá, pessoal. Estaremos dando início à entrevista com o professor Newton Laescala Júnior, titular do Departamento de Ciências Exatas do nosso campus de Jaboticabal. A primeira pergunta, a gente gostaria de saber um pouco sobre sua carreira profissional e sua atuação na FCAV. Bom, boa tarde, João Vitor e Milena. Bom, com relação à minha formação, eu sou físico de formação 100%. Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado em física na Universidade de São Paulo, e eu passei um período de quase 2 anos fora do país, na Inglaterra, durante o meu doutorado. E durante o mestrado e o doutorado, eu trabalhei com física aplicada. Durante o mestrado, eu trabalhava com a parte relacionada à estabilização de lasers e ótica, né? A gente chama isso, essa parte da física, de ótica aplicada. E durante o doutorado, eu trabalhei numa área da física chamada física do estado sólido. Eu trabalhava com a caracterização de materiais semicondutores de propriedades elétricas de materiais semicondutores. É uma coisa bem ligada à física. Aí, durante o pós-doutorado, eu continuei nessas áreas de física, e foi depois que eu vim aqui para Jaboticabal que eu comecei a atuar numa área mais um pouco diferente, que eu vou poder, acho que depois, explicar um pouco melhor para vocês. Mas a minha formação básica ela é 100% em física. Como próxima pergunta, você poderia falar um pouco mais sobre o ramo de pesquisa que você trabalha na FCAV? Desde 1997, quando eu vim para a FCAV, que eu comecei a trabalhar com a caracterização. Eu iniciei com a caracterização da emissão de CO2 do solo, né? Ou a respiração do solo, né? Esse fenômeno ele tem uma relação com a questão das mudanças climáticas globais, né? E como as atividades humanas elas influenciam, elas poderiam alterar as mudanças climáticas. Tem a ver também com a sustentabilidade na agricultura, porque depois, né, de um bom tempo trabalhando com isso, a gente consegue hoje fazer alguns trabalhos relacionados com o inventário de emissões de gases de efeito estufa, também na agricultura, né? E isso tem uma relação muito grande, como eu já disse, com a agricultura de baixo carbono, vamos dizer assim, né? Então, é um ramo experimental, a gente roda muito experimento de campo, né? Já fizemos vários experimentos de campo, tentando entender esse fenômeno, a emissão de CO2 do solo, como ela varia espacialmente, como ela varia ao longo do tempo, como ela é afetada pelo manejo agrícola, né? E também, no caso dos trabalhos que envolvem os inventários de emissões de gases de efeito estufa, a gente tem condições de estimar essas emissões em cenários produtivos diversos, né? Na cultura da cana, na produção de carne. A gente tem condições de fazer esses inventários, de fazer essas estimativas, que acabam resultando, por exemplo, na pegada de carbono ou na pegada de CO2 do alimento que ali é produzido, né? Então, os trabalhos que eu fiz, né, nos últimos 23 anos aqui na faculdade, eles têm essas características. Eles são trabalhos de campo, mas também são simulações ou inventários que a gente consegue fazer, às vezes até em grandes áreas, sempre relacionando a agricultura ao balanço de gases de efeito estufa. Você poderia citar para a gente alguns projetos que você já foi orientador? Bom, eu já fui orientador de diversos projetos, a maioria deles com a caracterização da emissão de CO2 do solo, né, ou da respiração do solo. Já coordenei alguns projetos junto à FAPESP, né, mais de uma dezena de projetos, se você levar em consideração os projetos de auxílio à pesquisa, que são aqueles que a gente tem para comprar equipamentos, né? Eu tenho uma quantidade de equipamentos muito grande aí, que é o que a gente utiliza para fazer essas medições, como também os projetos que são voltados ao financiamento de bolsas para estudantes, né? Então, se levar em consideração esses projetos de bolsa, não só na FAPESP como no CNPq, e também na CAPES, que a gente orienta, e nós são muitos projetos, né?
A grande maioria deles voltados à caracterização da emissão de CO2 do solo. No presente momento, eu tenho também feito alguns trabalhos que envolvem sensoramento remoto, porque você tem alguns satélites hoje que possibilitam você estudar, você aferir a concentração de CO2 na atmosfera sobre grandes áreas, inclusive áreas agrícolas. Então, eu tenho alguns projetos hoje em andamento que eles não envolvem a compra de equipamentos ou experimentos de campo, eles são voltados para estimar, né, o balanço desse gás, né, de CO2, né, do principal gás de efeito estufa, o dióxido de carbono, sobre grandes áreas. Mas a maioria desses projetos que eu coordenei, que eu orientei, eles envolvem experimentos de campo, então tem um custo, né, de equipamentos e tudo mais. Eu diria que a maioria deles foi na FAPESP, né? O aporte, a última estimativa que eu fiz, né, quando eu fui fazer o concurso meio titular, era um aporte superior a 3 milhões de reais, próximo a 16, 17 anos, né, voltado à compra de equipamentos e também suporte de alunos com bolsas, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando iniciam um estágio com o senhor, os alunos normalmente têm contato com quais tipos de materiais, o que eles costumam fazer ou o que eles têm que estudar para isso? Bom, os alunos, eles têm, como eu disse, João Vitor, aqueles alunos que rodam experimento de campo, eles têm contato com alguns equipamentos básicos que nós utilizamos para poder medir a emissão de CO2 do solo. Eu tenho uns espectrômetros portáteis, né? A palavra espectrômetro talvez seja um pouco não comum, mas é a palavra correta. Esses equipamentos que avaliam a emissão de CO2 do solo são espectrômetros portáteis que são capazes de medir, né, esse fluxo de CO2 que vem da superfície do solo. A gente usa câmeras que coloca sobre o solo para poder fazer essa medição. Então, tem esses equipamentos, tem equipamentos voltados à medição da umidade e da temperatura do solo também, que geralmente, quando a gente mede a emissão de CO2 do solo, a gente mede concomitantemente a temperatura e a umidade do solo. Aí depois você tem outros tipos de equipamentos que são utilizados em laboratório para você fazer algumas aferições sobre os solos que nós estudamos. Muito trabalho voltado a contas, né, a matemática e a estatística, né, para você poder analisar os dados. Então, para analisar os dados que você colhe, né, e aí eu não me refiro somente aos experimentos de campo, mas também aos dados remotos. Às vezes a gente extrai dados de satélites, né, nós precisamos utilizar ferramentas da matemática e da estatística para a gente poder derivar e chegar a determinadas conclusões, até estimar para o futuro fazer determinadas previsões, né? E então os alunos eles vão se deparar basicamente com esse tipo de ferramentas, né? Tanto de campo quanto laboratoriais, né? Também são muito importantes. As habilidades e as competências que então vão ficar envolvidas, né? E vão resultar desse envolvimento dos alunos com esse trabalho todo, elas são diversas, né? Então, assim, você acaba, a partir do envolvimento a fundo, né, na ciência, na iniciação científica, adquirindo certas competências, né, que são muito importantes para a formação do aluno, né? Então, é isso que é o ganho, né? O grande ganho na formação é esse, né? Note que um aluno que se envolve com ciência, seja na iniciação científica, mestrado, doutorado, ele vai ter que escrever artigos, ele vai ter que ler artigos em inglês, ele vai ter que escrever em inglês também, ele vai ter que ir em congressos, ele vai ter que apresentar trabalhos, ele vai ter que fazer posters, ele vai ter que saber explicar, né, o trabalho que ele está fazendo, né, com detalhes para outras pessoas. Então, tudo isso são os ganhos que são obtidos na formação nesse nível, né, que é um nível muito superior. Existe alguma preferência por alunos de determinado curso? Não tenho preferências, mas assim, eu preciso dizer que no caso da pós-graduação, eu sou envolvido com 2 programas de pós, sou credenciado como orientador em 2 programas de pós-graduação na área de agronomia, né? Então, a maior parte dos alunos que me procuram para fazer mestrado, doutorado comigo, ou até iniciação científica, eles são mais da agronomia
mas eu já orientei alunos também, tanto em nível de pós-graduação, que são da biologia, formados em biologia, né? Isso na graduação, como formados até em física, formados em outras áreas do conhecimento, não só agronomia, mas a maioria deles são da agronomia, realmente. Né? Quando um aluno busca o senhor, estando interessado em fazer um estágio com você, quais são os requisitos que você busca encontrar nesses alunos? Quando o aluno é do nível de graduação, ele está querendo fazer uma iniciação científica, né, comigo, geralmente eu olho as notas, o histórico escolar, o desempenho nas disciplinas, se teve alguma reprovação ou não durante a graduação, porque, no geral, a FAPESP e também o CNPq, eles não querem, né, eles preferem alunos que não têm reprovação. Agora, quando é em nível de mestrado, doutorado, o próprio programa de pós-graduação ele já faz uma seleção, né? E eu não participo dessa seleção dos meus orientados. O próprio programa de pós-graduação ele faz uma seleção dos alunos que estão interessados em fazer mestrado, doutorado e acabam caindo comigo. Essa seleção ela é baseada também no currículo, no histórico escolar, e outros aspectos que são pontuados, né, como, por exemplo, se a pessoa tem artigos publicados, se ela tem envolvimento comprovado com projetos, né, e aí cada programa de pós-graduação tem o seu critério, mas é mais ou menos por aí. Combinado. Teria alguma situação ou história envolvendo sua linha de pesquisa que fez você se apaixonar por ela? Olha, Milena, tem várias. Eu, quando vim aqui para Jaboticabal, eu não era acostumado a realizar, nunca tinha realizado experimentos de campo, por exemplo. Na física, durante a minha iniciação científica, mestrado, doutorado, eu ficava muito em laboratório, né? Ficava muito dentro do laboratório, ou construindo protótipos, né? Ou até rodando experimentos. Durante o meu doutorado, eu rodei muito experimento em laboratório. Às vezes, os experimentos que eu rodava levavam o dia inteiro para eu poder fazer uma medida, né? Uma medida específica em baixíssima temperatura, em alto campo magnético, porque eu trabalhava com isso. Então, uma das primeiras coisas que eu achei legal quando eu vim aqui para Jaboticabal, mais voltado para a parte de agronomia, e a minha intenção como físico era realmente cair na agronomia e tentar dar uma contribuição. É o fato da gente aqui, tem muita gente que roda experimento de campo. Então, eu achava isso muito interessante, né? Porque, na verdade, até então, eu tinha tido contato com um mundo microscópico, vamos dizer assim, né, da ciência, né? Era um mundo ali em que eu estudava o elétron, estudava o fóton, estudava a luz, o comportamento da matéria, né? Então, quando eu comecei a rodar esses experimentos de campo, eu comecei a ficar bem, assim, interessado. Achei bem interessante pela escala das coisas e pelo fato também de, num experimento de campo, você não conseguir controlar todos os parâmetros, você ter vários parâmetros que estão variando ao mesmo tempo, né? Eu achei isso um desafio muito interessante. E quanto, assim, talvez o ápice, né, dessa história toda de experimento de campo foi eu tive em 2008, 2009, eu fiquei um mês e pouco, quase 5 semanas, na Estação Antártica Comandante Ferraz. Eu tive a oportunidade de colaborar com um projeto que era conduzido na Antártida, e lá eu fiquei na estação brasileira que tem, na Ilha Rei Jorge, na Antártica Marítima, e rodei, eu saía para os experimentos de campo. Foi uma coisa interessante, foi uma aventura interessante. Esse trabalho resultou em várias publicações, eu tenho, inclusive, publicações recentes que têm relação com dados colhidos na Antártida, né? E, obviamente, relacionado à emissão de CO2 do solo, respiração do solo e aspectos relacionados a isso. Então, eu acho que essa história foi uma história bem interessante, assim, que me deixou também bastante motivado. Né? Perfeito, professor. Qual o impacto ou a importância da sua pesquisa para a comunidade no geral? Olha, João Vitor, eu diria o seguinte, eu depois de ter orientado mais de 70 alunos, e veja que tem ex-alunos meus, ex-orientados meus, eu estou falando de orientados mesmo, diretos, né, em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado. Existem ex-orientados meus que são hoje professores universitários, que trabalham na iniciativa privada, em empresas grandes, têm cargos importantes em empresas grandes, nacionais, multinacionais, né?
Depois disso tudo, e hoje eu oriento mais de 20 alunos, eu vejo a minha contribuição maior, assim, a contribuição maior das minhas pesquisas é na formação de recurso humano. Na formação de recurso humano em alto nível, né? Que é o que a gente faz bem aqui, né? Agora, os trabalhos que a gente faz e as pessoas que a gente forma, que forma aqui no nosso grupo, né, estão relacionados, como eu disse, com a sustentabilidade na agricultura, que eu acho que também é um assunto, especificamente a questão do balanço de gases de efeito estufa na agricultura, né, como que você produz, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, né. Esse é um assunto, lógico que é um assunto hoje que está em moda aí, né, um assunto extremamente importante, né, porque tem a ver com as mudanças climáticas e como que a gente produz na agricultura, reduzindo o impacto nas mudanças climáticas, né? Então é isso, eu vejo os nossos alunos que saem aqui do nosso grupo como pessoas muito importantes para o mercado, de uma forma geral, tanto para a área acadêmica quanto para a iniciativa privada, porque eles têm uma formação muito diferenciada e uma formação muito importante que tem a ver com sustentabilidade, mais especificamente sustentabilidade na agricultura. E por último, professor, a gente gostaria de saber se você tem alguma mensagem incentivando as pessoas a se importarem mais com a ciência. A ciência? Olha, eu sou suspeito, né? Porque eu sou um homem da ciência, minha formação é toda na ciência, eu trabalho com ciência, eu acredito muito na ciência, né, da importância, eu consigo enxergar, né, a importância na ciência. A gente literalmente come ciência todo dia, no café da manhã, almoço e janta. Sabe? A gente utiliza a ciência quando faz qualquer coisa hoje no dia a dia. Agora, uma coisa assim que me deixa preocupado é que as pessoas, de uma forma geral, elas não percebem isso. Elas acham que tudo isso é garantido, porque elas já nasceram num mundo com o bem-estar, né, e a segurança que a ciência, durante séculos, nos oferece. Né? De vez em quando acontecem algumas coisas, né, que aí a gente nota que a ciência tem que estar sempre presente e sempre ativa. Como, por exemplo, o que aconteceu esse ano, de um ano para cá, com relação a essa doença, né? A Covid-19, que mostra muito bem que a importância da ciência e que ela tem que estar presente e sempre ativa, e quando a gente precisa, a gente não tem muito tempo a perder, né? E note que a ciência deu uma demonstração muito importante esse ano, né? Desenvolvendo essas vacinas de uma forma recorde, né? Num tempo recorde, e isso vai ser muito importante para todos nós. Note que essa doença ela faz parte de uma classe, né, de vírus aí que vão estar cada vez mais presentes e as vacinas vieram agora para mitigar os efeitos adversos dessa doença, né? As pessoas não percebem também, e às vezes a gente precisa lembrar isso, né? Nós que estamos muito envolvidos com ciência, né? Que não é a economia que ajuda a ciência, é a ciência que ajuda a economia de um país. Porque, e eu falei anteriormente, né, por exemplo, nós estamos formando aqui pessoal nos níveis, nos diversos níveis, né, de financiamento científico que nós temos aqui e programas de ciência que nós temos aqui na nossa faculdade, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, pessoal de altíssimo nível acadêmico. Esse pessoal está ajudando o nosso país. Não só nas empresas, nas universidades, formando gente também de alto nível, mas também montando empresas. Você tem vários egressos nossos aqui da faculdade, vários, centenas, né, que montaram empresas, certo? Então, empregando várias pessoas, por quê? Por causa dos programas e da formação de alto nível que eles tiveram aqui na faculdade, certo? Não que a pessoa, para ajudar o país dela, ela precisa necessariamente montar uma empresa. Muitos desses de alta formação, alto nível de formação que tiveram aqui na nossa faculdade, eles estão envolvidos com outros programas e outras empresas, mas muitos também montaram a sua própria empresa, são empreendedores. Tá certo?
Então, eu não vejo o financiamento na ciência como um custo, não. Eu vejo ao contrário, eu vejo como algo que está trazendo grandes benefícios para o nosso país. Basta olhar a história, né, do nosso país, do desenvolvimento agrícola, do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento das engenharias, né, da engenharia civil e tudo mais, como que isso se baseia e se baseou e ainda se baseia, né, na ciência. E aí eu falo, não é só nas patentes, né? Não estou falando isso, não estou falando se baseia na ciência, porque se baseia na formação de pessoas, se baseia em pessoas que formaram em alto nível nas universidades, né? Então, é isso. Eu deixo aqui uma mensagem final dizendo justamente isso, que as pessoas compreendam um pouco mais o papel da ciência no desenvolvimento econômico de um país, no futuro de um país. Né? Porque é a partir da ciência que muitos países, e nós estamos assistindo isso hoje aí, muitos países se sustentam. As empresas de muitos países, a inovação, né, e a tecnologia e a pujança de muitos países, eles se sustentam. Então é isso, eu acho que a ciência, para mim, ela tem essa importância, né? Ela tem essa importância no bem-estar humano, ela tem essa importância na parte econômica, né? No pilar econômico e também no pilar ambiental, né? Mostrando qual é o caminho que o nosso país tem que ir, né? Para manter um ambiente saudável para todos. E eu posso dizer, depois desse tempo todo, né, orientando alunos, vendo meus alunos, que no começo são os alunos que admiram os professores. E depois de um tempo, nós professores que admiramos nossos alunos.